Jesus, nesta tarde abençoada de sábado, eu venho aqui meditar com você através da palavra. E quem vos fala é a missionária Tatiana de Santa Efigênia de Minas, mais uma vez com a palavra do Senhor para o nosso coração. Eu estava meditando mais cedo sobre a história de José e sobre a história de Davi. E juntos nós vamos refletir um pouquinho sobre cada uma delas. Eu vou ler aqui no livro de Gênesis, capítulo de número 37, no versículo 4, para a nossa meditação. Diz assim a palavra do Senhor: Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Amém? Palavra abençoada para o nosso coração. Agora nós vamos para o livro ainda de Gênesis, capítulo de número 41, verso 38. Diz assim: Disse Faraó a seus servos: Acharíamos um varão como este, quem haja o Espírito de Deus? Verso 39. Depois disse Faraó a José: Pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Amém? Agora nós vamos lá para o livro de 1 Samuel, capítulo de número 16, verso de número 7, e depois nós vamos para o verso de número 12. Verso 7 diz assim: Porém o Senhor disse a Samuel: Não atenta para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o Senhor tem rejeitado, porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Verso 12, diz assim, versículo 12: Então mandou em busca dele e o trouxe, e era ruivo e formoso de semblante, de boa presença. E disse o Senhor: Levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Amém? Palavra abençoada para a nossa vida, né? José, ele era escolhido de Deus, assim como também Davi era escolhido de Deus. José, ele tinha uma grande característica. José, ele amava a palavra do Senhor, ele amava seguir os prosígnios que Deus tinha para ele. Ele gostava de estar na presença do Senhor, ele gostava de ouvir a voz do Senhor, de estar junto de Deus. Davi também tinha algo de muito curioso, porque em todo o tempo, um jovem muito bonito, formoso, mas algo que me chama a atenção é que Davi estava sempre na presença do Senhor, louvando ao Senhor, buscando a Ele. Em seus momentos de trabalho, quando ele ia em busca das ovelhas de seu pai no campo, Davi, ele entoava cânticos de louvores ao nosso Deus. Com sua harpa, ele tirava o seu tempinho para adorar ao Senhor. E a palavra do Senhor diz que, no meio de seus irmãos, Davi foi escolhido para ser rei, porque Davi era diferente dos seus irmãos. Davi, ele buscava a presença do Senhor, ele estava ali diante do Senhor em todo momento, interessado em aprender mais sobre a palavra de Deus. Assim como José também foi escolhido no meio dos seus irmãos. E por causa disso, seus irmãos levantaram contra José para tentar matar os seus sonhos. Mas a palavra do Senhor diz para nós que, mesmo os irmãos levantando contra ele, Deus tem um propósito. Assim como Deus, ele tem um propósito na minha e na sua vida. Pode alguém se levantar contra você. Quem sabe você está como José? Ou será que você está como Davi? Independente de qual dos dois você esteja passando, a situação que você esteja enfrentando, Deus, ele está com você. E Deus, ele te fez uma promessa. E esta promessa não morre, porque Deus, ele cumpre aquilo que promete na sua vida. Davi, ele foi chamado como um homem segundo o coração de Deus. E se nós formos entendermos o porquê dessa história, nós vamos saber que Davi, ele tinha o desejo de estar na presença de Deus. Davi errou, assim como nós erramos. Davi cometeu erros, assim como nós também cometemos. Mas algo me chama a atenção. Quando Davi, ele buscou,
fazer o melhor para Deus. Mas quando Davi ele pecava, ele confessava os seus pecados ao Senhor. Quando Davi ele errava, ele arrependia dos seus erros e ele reconhecia diante de Deus o erro que ele tinha cometido. Quando Davi ele estava passando por momentos difíceis, ele buscava ao Senhor. José também foi um homem abençoado por Deus. José ele buscava em Deus, ele tinha em Deus a tua esperança, a tua segurança, e ele sabia que a promessa que Deus fez na vida dele nunca falharia. Ela sempre seria cumprida em todos os desígnios, porque Deus ele tem o tempo certo para agir nas nossas vidas. E a palavra do Senhor vai dizer para nós que os seus irmãos levantaram contra José, venderam José por 20 moedas de prata para os mercadores que passavam por ali, tudo por inveja, tudo achando que vendendo José não se cumpriria aquilo que José tinha falado, que tinha sonhado, que Deus tinha projetado para a vida dele. Mas eu digo para você que o sonho que Deus ele fez na minha e na sua vida não morre. Assim como Deus ele levantou José naquele lugar, honrou José, tornou José ali governador do Egito. Ele passou por tantas perseguições, tribulações, ele passou por tantas dificuldades, mas ele não deixou de acreditar que Deus ele era com ele. Ele não deixou de crer que Deus ele era na vida dele. E Deus honrou José, tornou ele governador do Egito. Assim também Deus honrou Davi, tornando ele rei de toda a nação de Israel. Deus ele quer também te honrar, mas eu quero dizer para você: não deixe nada abater sua fé. Não deixe as dificuldades, os problemas abater a fé que você tem em Deus. Não deixe que nada venha apagar o brilho do Senhor na sua vida. E saiba que Deus, ele vai te honrar. No tempo certo, ele vai te entregar a vitória. No momento certo, ele vai te entregar o milagre. Basta você acreditar. Basta você confiar e saber que Deus, ele é Deus na sua vida. Assim como ele levantou José como governador do Egito, assim como ele levantou Davi como rei em Israel, ele também vai te levantar no momento certo. As promessas que o Senhor fez na sua vida não morrem. Deus, ele tudo vê. Deus, ele tudo conhece. Ele tudo sabe. Ele conhece o seu coração. Ele conhece a sua vida, a sua história. E ele vai te entregar a vitória no tempo certo. Essas dificuldades que você tem passado é Deus te preparando para o melhor que está por vir. Esses momentos difíceis que você tem enfrentado é Deus te preparando para o melhor que ele está para te entregar. Creia nesta palavra e saiba que Deus, ele é com você. Amém? Que Deus abençoe e fique na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo. A partir de hoje tudo vai dar certo.